Olá, amigos queridos, seguidores da RDK Saúde e Vida. Sejam todos muito bem-vindos a este nosso programa, nosso Momento Cuidar. Hoje eu quero te perguntar, tu já percebeu que muitas vezes nós somos os nossos juízes mais cruéis? Quantas vezes tu já te pegou remoendo um erro do passado, algo que tu gostaria de ter feito diferente? Então hoje nós vamos falar nesse programa número 10 do Momento Cuidar. Ele que foi criado especialmente para que nós possamos diminuir o ritmo, que tu possas diminuir o ritmo do teu dia a dia e abraçar a tua alma. E antes de nós falarmos um pouquinho mais de nós sermos juízes cruéis nossos, de muitas vezes remoendo o passado e queria ter feito diferente, eu quero te dizer que eu venho aqui com o apoio da Medeia, plataforma digital de inteligência visual, localizada na Avenida 7 de Setembro, na Comercial 7 Center, em Lajeado. A Medeia, o Instagram dela é @MedeiaOficial e ela fica no edifício 7 Center, na Avenida 7 de Setembro, em Lajeado. Medeia, uma ótima ideia. E então, tu és daquelas pessoas que muito seguidamente tem te punido, tem olhado para ti e muitas vezes tens te questionado, não tens te permitido olhar com carinho, te acolher. Sou Gladys Schneider, terapeuta holística integrativa, escritora, mentora de mulheres e palestrante. E quantas vezes então me conta, tu percebe que tu carrega um peso que já não te pertence mais. E eu quero te fazer um convite nesse momento que tu possas respirar profundamente e dizer: eu escolho me libertar, eu escolho me libertar. E vamos juntas, desapegar disso através do nosso programa de hoje. Então eu quero te falar da importância de nós mesmos nos perdoarmos, do auto-perdão. Eu conseguir me perdoar, tu conseguires te perdoar. E lembra que o auto-perdão é uma chave poderosa para a cura emocional. E quantas vezes nós carregamos esses pesos, esses fardos? E eu quero te dizer, deixa as tuas preocupações lá fora, respira fundo e te dê esse presente de escutar um pouquinho daquilo que eu quero te falar, porque esse é o momento em que tu vais te cuidar. E quando eu me permito perdoar, quando eu me permito cuidar, eu estou também olhando para mim e me perdoar. Então, o que é o auto-perdão? Que é o nosso tema, que é aquilo de descarregar, desapegar daquilo que muitas vezes que me incomoda. Então, o que significa de verdade o auto-perdão? É se perdoar. Perdoar não é esquecer aquilo que aconteceu, e muito menos passar a mão na cabeça para os erros. O auto-perdão, eu me perdoar, eu quero te dizer, isso é um ato de inteligência emocional
e um ato de amor próprio para contigo mesma, contigo mesmo. É compreender que aquilo que tu fez errado naquele momento, tá tudo bem. Lembrando com maturidade que aquilo que aconteceu tu fez naquele momento o melhor que tu pôde, com aquilo que tu sabia naquele momento. Então não é ficar retendo essa culpa, porque quando nós ficamos nos culpando demais e olhando para aquela questão que não foi muito confortável, é como se nós estivéssemos tomando um veneno e esperando para que o outro sinta o efeito. Não, perdoar-se é tirar o peso dos nossos ombros e nos permitir e dar o direito de recomeçar tantas vezes quanto for necessário. Lembra disso. Então, o que é preciso fazer na prática? Como nós podemos fazer isso no dia a dia? Te perdoa, respira fundo, percebe que quanto mais carinho tu olhar para ti, mais fácil a tua vida vai ficando. Então, existem algumas maneiras de nós melhorar quando nós estamos nos punindo, quando muitas vezes nós estamos carregando aquele peso. Então, o que eu quero te dizer? Nós precisamos olhar para a nossa jornada, lembrar que somos humanos e se perdoar. Perdoar na prática. Claro que isso é algo que a gente vai se olhando, vai se acolhendo e ao mesmo tempo se perdoando. Quantas vezes eu perdoo o outro e esqueço de me perdoar? E claro, isso é um processo diário. Todos os dias olhar, chegar no final do dia, o que hoje talvez não tenha dado tão certo. Olha para aquilo e pensa, eu aprendi o que eu aprendi com aquilo que não deu certo. E se hoje não deu certo, amanhã eu posso aperfeiçoar, eu posso melhorar. Então, olhar para a nossa vida com compaixão, não ficar se punindo, exagerando, se xingando, dizendo de tudo que é nome para a gente mesmo. Não, simplesmente pensa o que eu aprendi com aquela situação e lembrar que esse erro, aquilo que não deu tão certo, isso vira sabedoria quando nós começamos a olhar com um novo olhar, com um novo foco. Outra dica que eu quero te dar também é que tu podes escrever uma carta de liberação. Eu falo sempre para as clientes, eu falo para as pessoas, importância do exercício terapêutico. Como fazer esse exercício? A escrita terapêutica. Tu vai pegar e vai escrever numa folha tudo aquilo que tu não gosta, que tu não gostou, tudo aquilo que às vezes tu fica te punindo por não ter dado certo. Simplesmente vai colocando o que tu não gostou, o que foi pesado, aquilo que tu tá carregando às vezes e tu não gosta. Escreve tudo aquilo ali numa folha e depois tu faz um ritual de desapego. Simplesmente queima, se desfaz desse papel. E depois, sim, depois tu vai colocar coisas boas sobre ti. Os teus dons, os teus talentos, e começa a te perdoar a partir disso, simplesmente te dizendo, eu te perdoo por não saber o que eu sabia, o que eu fiz hoje não deu certo. Simplesmente desapega-te, tu não quer mais, e escreve aquilo que tu quer. Ou seja, começa a trocar a tua culpa, aquele peso, pela responsabilidade. Responsabilidade de dizer que tu pode te acolher, que tu pode te honrar, que tu pode abençoar a tua vida. Porque lembra sempre, a culpa, quando nós carregamos demais, essa culpa,
ela paralisa e adoece. A pessoa que fica se culpando demais com o passar do tempo, com certeza ela vai ter dores físicas, ela vai acabar tendo doenças, porque carrega esse peso, esse fardo pesado. Então a culpa ela paralisa e adoece. Mas quando nós nos olhamos com um olhar de amor, de responsabilidade, isso sim vai me mover e fazer diferente para daqui para frente. Então eu posso olhar para aquilo e dizer, tá tudo bem, eu errei, mas a próxima vez eu melhoro. E eu errei e eu me perdoo. E começa a olhar isso como alguém que está se olhando com amor, com carinho, tendo compaixão de si mesmo. Então, nesse momento, eu te peço, fecha um pouquinho os teus olhos, por 3 segundos que seja. Respira bem profundamente e vai sentindo aquela rigidez do teu julgamento indo embora. Lembra que simplesmente aquele peso da culpa, aquele momento de muitas vezes não ter te perdoado, deixa ir embora. E lembra que tu é um ser humano em constante evolução. Nós estamos sempre evoluindo, então lembra disso. Aquilo que não deu certo ontem, hoje eu pude melhorar. Se hoje alguma coisa de novo não deu certo, eu posso melhorar amanhã. Então aquela ideia de todos os dias ser 1% um pouquinho melhor, sem jamais se comparar com os outros, lembra? Não precisamos nos comparar com os outros, sempre olhar para nós e nos aperfeiçoar. E agora então, eu quero te convidar, já que tu respiraste profundamente, te conecta mais uma vez com esse respirar profundamente, te conectando, e nós vamos fazer juntos. Eu te convido para que tu mentalmente ou em voz alta, vamos fazer a oração do Ho'oponopono. Ela é uma oração que ela sintoniza o nosso coração na frequência da cura. Quando eu me perdoo, quando eu começo a me acolher e olhar com carinho, com amor para a minha vida, eu estou fazendo curas na minha vida. Ou seja, então nesse momento eu quero que tu possas então sintonizar, respirando profundamente, trazendo um oxigênio para o teu corpo, para as tuas células, para cada órgão do teu corpo. E ao soltar o ar, imaginando que tá tudo indo embora, aquilo que tu, às vezes que tu não te perdoou, aquela rigidez do julgamento. Então, vai mentalizando e te conectando com o teu coração, sintonizando o teu coração na frequência da cura, e eu te convido para que tu possas mentalizar aquela situação ou aquele sentimento que ainda te machuca. Lembra algum momento em que tu talvez te xingou, em que tu mesma estava com raiva, que tu mesmo foi te machucando? Mentaliza aquilo e nós vamos juntos praticar a sabedoria então do Ho'oponopono, direcionando essas palavras para ti mesmo. Então, como tu vais fazer? Podes falar mentalmente ou em voz alta, vai dizendo: queridamente, querido coração, perante tudo aquilo que me causou dor, perante as cobranças excessivas e os erros que cometi na busca de acertar, eu sinto muito. Eu reconheço que guardei essa dor por tempo demais. Daí tu vai dizendo o teu sentimento, raiva, culpa, me perdoa por ter sido tão dura comigo mesma. Fala mais uma vez o sentimento e diz, eu te amo, porque a partir de agora
Eu escolho acolher a minha história e a minha humanidade. E agora põe a mão no teu coração, sente a batida do teu coração. Se quiseres fazer essa oração de olhos fechados, vai sentindo, porque lembra que tu estás fazendo a oração onde tu estás te perdoando. Então, sinto muito, reconheço que guardei essa dor por tempo demais. Me perdoe por ter sido tão dura, tão duro comigo mesma, comigo mesmo. Eu te amo porque a partir de agora eu escolho acolher a minha história e a minha humanidade. Eu sou grata, eu sou grato pela oportunidade de aprender, evoluir e recomeçar agora. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. E vai sentindo essa oração, se precisar, faz alguns dias seguidos, mas vai fazendo e vai te perdoando, vai tirando esse peso que tantas vezes estava ali e tu não conseguia desapegar disso. E tu vais perceber o quanto é libertador, tu mesmo te perdoar, desapegar daquilo que já não precisa estar na tua jornada. Te acolhe com amor, assim como muitas vezes tu acolhes o outro, algum estranho, alguém outro. Este é o teu momento de te acolher. Então esse é o recado dessa semana, que tu possas olhar para ti, simplesmente deixar esse julgamento para trás e te conectar à tua essência divina, à tua alegria de viver, a simplesmente deixar fluir leveza, harmonia, liberdade. Lembra, quando tu vais te perdoar, tu simplesmente está te tirando de um lugar onde que muitas vezes tu estavas te colocando numa prisão, prisão mental, uma prisão onde que muitas vezes tu não conseguia sair daquele lugar. Então o convite é que tu te perdoes e que tu realmente possa lembrar do quanto é gostoso desapegar do que tu já não precisas mais levar. Quantas vezes nós carregamos pedras e que nós simplesmente poderíamos deixar na beira do caminho, desapegar e ir adiante, caminhar com leveza. Então eu te desejo um excelente final de semana, um excelente dia, que tu fiques na paz, que tu tenhas um final de semana abençoado, lembrando sempre de focar em ti, que tu possa ser a tua prioridade, começando a cuidar de ti mesmo. Deixa aqui um carinhoso abraço, um carinhoso com muita luz na tua alma, paz, bem, amor e muita luz. Namastê. Até mais. Tchau, tchau.